Olá, sejam muito bem-vindos. Estaremos dando início ao módulo 6 do nosso curso de MChat. Vamos estar falando sobre a entrevista de segmento. A entrevista de segmento do MChat RF, essa é a segunda etapa do processo de triagem e tem como principal objetivo confirmar ou descartar possíveis falhas encontradas na aplicação inicial do questionário, naquela aplicação inicial que se faz com a MChat com as 20 perguntas. É um recurso fundamental para reduzir falsos positivos e garantir mais precisão na identificação de sinais de risco para o transtorno do espectro autista. A entrevista de segmento é aplicada apenas em casos de risco médio, ou seja, quando a criança apresenta 3 a 7 pontos no questionário inicial. Então, quando está preenchendo lá, fazendo aquele questionário das 20 perguntas, como a gente viu na aula do módulo 5, se ela for risco baixo, é de 0 a 2 pontos. Se for de risco médio, de 3 a 7 pontos. Aí é necessário fazer a entrevista de segmento. Diferente do MChat, aqui o foco está apenas nos itens do risco. Como eu já falei anteriormente no módulo passado, daquele que dava a introdução para esse módulo, só vai realizar a entrevista de segmento onde a criança recebeu a pontuação que levava a ter um risco, né, de transtorno do espectro autista. Então, se ela pontuou como o de médio risco é de 3 a 7, se ela pontuou em 4 itens, em 4 perguntas, aí foi na pergunta 1, na pergunta 11, na pergunta 14 e na pergunta 15. Então, a entrevista de segmento, a avaliação de segmento só vai ser em cima dessas 4 questões que ele pontuou, entendeu? E ao invés da resposta sim ou não, o formato passa a ser passou ou falhou. Então, se na entrevista de segmento, naquele questionário, naquele fluxo, que a gente já vai ver, vai ver brevemente, ele foi tudo positivo, diz que passou. Se ele não alcançou, não realiza aquele resultado esperado, diz que falhou. Enquanto o MChat inicial é um instrumento de rastreamento, a entrevista de segmento é uma etapa complementar que garante mais precisão. Aqui nós verificamos, como eu acabei de falar, por meio de exemplos relatados pelos pais, e se a criança realmente realiza determinado comportamento. Essa diferenciação ajuda a diminuir erros de interpretação e aumenta a confiabilidade do processo de triagem. O pai vai chegar para fazer o pai ou a mãe ou o familiar, os familiares vão chegar para fazer a investigação de segmento e na hora, às vezes, ali daquela pergunta, ele não vai saber dar exemplos sobre. Então, o investigador ele tem que estar apto para estimular, para pontuar situações para que o pai possa lembrar ou possa estimular o pai a poder dizer que a criança realiza aquela determinada situação ou não realiza. Essa aqui é o entrevista, né? Tá aqui as perguntas, que é igual ao do MChat, só que aí já não é mais sim, não, é passou, falhou. E aqui tem todo o fluxo. E cada pergunta, das 20 perguntas, tem um fluxo, para nortear o entrevistador na hora que estiver fazendo a investigação de segmento. Agora, nessa aula 1, nós vamos abordar as perguntas de 1 a 5, né, da investigação de segmento, e assim, cada aula, na aula 2, aula 3, aula 4, a gente vai estar avaliando o bloco de 5 perguntas em cada aula. As 5 primeiras perguntas da entrevista investigam aspectos fundamentais do desenvolvimento infantil. Elas ajudam a observar de maneira mais detalhada se a criança apresenta dificuldades em interação social, comunicação ou comportamentos repetitivos. Esses pontos são essenciais para a detecção precoce de sinais de risco para o transtorno do espectro autista. Aqui mais uma vez, são as perguntas, né? O formato das perguntas. Aqui muda a resposta, não é mais sim ou não, e sim passa ou falha. E aqui tem a pergunta 1. Você vê que já na pergunta 1, como eu falei anteriormente, cada pergunta ela tem um fluxo,
que vai nortear o investigador para que o investigador possa fazer a abordagem de forma correta e, assim, ter a resposta eficaz. Então, a primeira pergunta busca entender se a criança ignora o adulto quando chamada ou se apenas olha ao redor sem fixar em nada específico. Também nessa investigação, observamos se a criança acompanha o gesto de apontar do cuidador, se ela realmente ignora ou não, se ela acompanha, se ela consegue acompanhar ou se ela ignora. Se ela consegue acompanhar, ela passa, mas se ela não consegue acompanhar, ela falha nessa etapa. É a questão do passou e do falhou. Então, assim, se ela olha para o objeto, se ela aponta para o objeto, se ela olha para o objeto e comenta, se ela se olha se o pai e a mãe aponta, se aponta para o objeto, se a resposta for sim para todas esse questionamento, ela passa. Agora, tem um questionamento do falha, né, que você pode ver aí no fluxo. Se ela ignora o pai, se ela olha ao redor pelo cômodo, se ela olha para o dedo do pai ou da mãe, e se a resposta for sim para todos esses questionamentos, aí ela falha. Ela não passa na investigação. Pergunta 2. Você comentou que já se perguntou se seu filho ou sua filha é surda ou seria surda. O que o levou a pensar nisso? Essa segunda pergunta aprofunda essa observação, questionando se a criança frequentemente ignora sons ou pessoas. Quando há esse tipo de comportamento recorrente, é um sinal de falha, ou seja, falha no teste. Se o pai evidenciar para você que isso é um sinal recorrente, que ele ignora as pessoas, que ele com frequência ignora os sons, com frequência o pai está chamando, a mãe está chamando, ele passa, ignora, então isso considera que ele falha no teste. E aí ratifica a questão do transtorno, o risco para o transtorno do espectro autista. Esse item ajuda a diferenciar se a ausência de resposta é pontual ou se é um padrão consistente. Na pergunta 3, a terceira pergunta aborda o faz de conta, verificando se a criança consegue simular ações simples, como beber uma xícara de brinquedo, comer com uma colher imaginária, ou falar em um telefone de brinquedo. Se a criança não realiza esse tipo de brincadeira simbólica, considera-se que ela falha. Essa habilidade é importante, pois está ligada ao desenvolvimento da imaginação e interação social da criança, como finge dar comida verdadeira ou imaginária a uma boneca ou um bicho de pelúcia, empurra um carrinho, uma estrada imaginária, finge ser um robô, um avião, uma bailarina, todas essas perguntas, se ela for a resposta for sim, se ela tem essa capacidade de brincar dessa forma, ela é considerada que ela passa, né? Se ela faz alguma dessas atividades, ela passa. Agora, se ela não faz nenhuma dessas que estão no fluxo, essas perguntas que você como profissional, como investigador, vai fazer o pai, e se o pai relata que ela não faz nenhuma delas, então é considerado que ela falha no teste. A quarta pergunta avalia se a criança gosta de subir em escadas, cadeiras ou brinquedos de parque. Aqui é uma resposta afirmativa, indica que ela passou, ou seja, é muito claro. Se ela faz essa atividade, ela gosta de subir escada, ela gosta de subir cadeiras, significa que se o pai responde que sim, significa que ela passa. Agora, se o pai diz que é não a todas essas, significa que ela falhou num item. E na pergunta 5, ela faz movimentos em comum com os dedos perto dos olhos. A quinta pergunta observa movimentos próximos dos olhos, como agitar as mãos ou movimentar os dedos próximos dos olhos, próximos do rosto. Esses comportamentos podem indicar estereotipias motoras. Nesse caso, quando a resposta é sim, significa que a criança falhou. Já quando a resposta é não, ela passa nesse item.
Se responde não de cara, por exemplo, se já de cara, quando você faz a pergunta para o pai já de cara responde: não, meu filho não faz isso, ele não tem esse hábito. Então, se respondeu sim para isso, se res... ou, perdão, se ele responde não de cara, não, meu filho não faz essas estereotipias, ele passa. Agora, se o pai responder sim, vai fazer outras perguntas, como olha para as mãos, mexe os dedos para brincar, de cadê o bebê, achou. Sim, para essas perguntas, ela passa, que são situações normais. Agora, se ela agita os dedos perto dos olhos, mantém as mãos perto dos olhos, mantém as mãos aos lados dos olhos, abana as mãos perto do rosto, não a todas acima dessa, ela passa. Agora, se para esse último questionamento, sim, para alguma dessas que foi falado, acontece mais de 2 vezes por semana, esse sim quer dizer que falhou. Então, nesse caso, quer dizer que a criança falhou. Então, se ela agita perto dos olhos, se ela mantém a mão perto dos olhos, se mantém as mãos ao lado dos olhos, abana as mãos perto do rosto. Se ela faz isso mais de 2 vezes da semana, significa que ela falhou no teste. Então, assim, agora terminamos essa primeira etapa, essa primeira parte, que é o módulo 1, onde são a entrevista de segmento da pergunta 1 à pergunta 5. Veja que, como nos slides anteriores, tem ali o fluxo, né? Você vai seguir exatamente aquele fluxo, vai estimular o pai. Às vezes o pai chega, o pai não sabe, não se lembra. Você pergunta, não lembro, não sei, não me recordo, não sei que tipo de pergunta você está querendo me fazer. Então, o investigador estimula, dando esses exemplos, e aí o pai vai se lembrar, vai trazer a memória para o pai poder responder e essa investigação ser eficaz. Então, aqui, para fixar, lembrando a importância de se fazer o quiz sempre após as aulas, para poder estar reafirmando o conteúdo aprendido, tá podendo praticar, para ajudar a consolidar o aprendizado, treinar tudo aquilo que foi falado. Então, assim, quero mais uma vez agradecer a participação de todos, obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.